Olá pessoal, meu nome é João Carlos, secretário da 15ª turma, e hoje vou apresentar a aula número 30, de título O Desenvolvimento da Pregação. Então a gente vai estudar nessa aula, que está no livro do Redentor, capítulo 30. A gente vai estudar os acontecimentos em Cafarnaum, a oposição dos escribas e fariseus aos ensinos de Jesus e a relação de Jesus com seus parentes. Esses são três assuntos que estão no capítulo 30 do livro O Redentor que vocês estão estudando. É um capítulo bem curto e que trazem esses três assuntos. A gente vai passar nessa aula. Primeiramente, o capítulo começa com a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. Isaías foi um grande profeta do Antigo Testamento, que deixou muitos ensinos e muitas profecias relacionadas à vinda do Messias, né? E a gente pode considerar Isaías como o que mais, dos profetas do Antigo Testamento, o que mais falou da vinda do Messias nas suas profecias. E uma delas, que ele fala da vinda do Messias, que a gente encontra no capítulo 9 do livro de Isaías, que ele fala da terra de Zabulon e Neftali, que ele descreve essa região onde o Messias estaria e onde ele pregaria. Então ele escreve lá: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. Essa época que viveu Isaías era a época em torno de 700 anos antes de Cristo, quando a Judéia era dominada, a Samaria e a região, as 10 tribos do norte eram dominadas pelo Império Assírio, e a Galileia fazia parte. Então por isso que ele fala que essa região está entregue às nações pagãs. E ali ele diz: o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Então ele estava falando que a partir dali, daquela região da Galileia, que Cafarnaum faz parte, surgiria então o Messias para espalhar a luz no meio das trevas. Cafarnaum era uma comunidade de pescadores à margem do Mar da Galileia. Também é chamado de Mar de Genezaré. E Cafarnaum teve pouca importância na história de Israel. O nome semita, que significa uma povoação de Naum, né? O nome Cafarnaum quer dizer povoação de Naum. Ela fornece poucas pistas da sua origem, mas não se considerava uma grande cidade naquela época. Ela também não é mencionada no Antigo Testamento, né, nos escritos hebraicos do Antigo Testamento, provavelmente por ser uma comunidade que surgiu logo um pouco antes do nascimento do Cristo. Por isso ela não era então citada no Antigo Testamento. São Mateus, né, no Evangelho de São Mateus, ele fala que foi ali que começou a Jesus a sua pregação, a sua vida pública, né, a partir dos 30 anos. Os relatos dos 4 evangelistas coincidem em colocar na Cafarnaum como o centro do ministério público de Jesus na Galileia. Em São Mateus especifica que Jesus escolheu essa cidade para residir de modo estável. Mesmo sendo uma cidade pequena, ela encontrava-se na Via Maris,
que era a rota principal entre o Egito e Damasco, a capital da Síria, e essa rota passava também por Jerusalém. Então, naquela época de Jesus, essa região, essa comunidade de Cafarnaum tinha um posicionamento estratégico nessa rota chamada Via Maris, e era muito importante também para a dominação romana, tanto que ali Roma colocou um destacamento pequeno, mas chamava de centúria, né? Um grupamento de 100 homens, comandado por um centurião. Então, para Roma era um ponto estratégico da dominação romana naquela região. Tanto que depois a gente vai ver em uma dos feitos do Cristo foi quando ele curou o servo do famoso centurião, que era o comandante da guarnição romana ali em Cafarnaum. Então, para os romanos, Cafarnaum tinha essa importância. Era uma comunidade simples, naquela época de Jesus deveria ter em torno de 250, 300 habitantes. Eles viviam da plantação de trigo e principalmente da pesca, né? Que é ali que foi Jesus começou a recrutar os seus discípulos, que eram pescadores, entre outros. Essa comunidade, ela teve o seu auge do desenvolvimento até o século IV depois de Cristo. A partir do século VII, quando veio a dominação árabe na região da Palestina, essa localidade, essa comunidade acabou sendo não mais habitada e até ficaram todas as construções em ruínas até serem redescobertas há 2 séculos atrás, no começo do século XIX e agora no século XX, começaram a fazer escavações naquela região e lá eles encontraram uma sinagoga que vocês podem ver aqui no centro da imagem. Essa imagem são ruínas escavadas na região de Cafarnaum e tem essa sinagoga que eles descobriram da época de Jesus, e foi descrita em um dos locais onde ele fez um milagre nessa sinagoga. E próxima à sinagoga existe uma outra escavação feita aqui que acredita-se ter sido a casa de Simão Pedro. Então, o trabalho dos arqueólogos, eles fizeram inúmeras campanhas desde 1905 a 2003 e confirmaram que Cafarnaum se estendia cerca de 300 metros ao longo da costa do mar da Galileia, de leste a oeste. E o apogeu dessa comunidade foi no tempo do Império Bizantino, um pouco antes da entrada dos árabes. Então, nessa região, é ali, nesse local, que Jesus escolheu, Cafarnaum, quando ele saiu de Nazaré para iniciar a sua pregação. E então aconteceram muitos eventos que estão relatados na Bíblia, aconteceram na comunidade de Cafarnaum, uma comunidade simples de pescadores. E esses relatos que estão na Bíblia são vários, que a gente pode destacar aqui, relacionados à pregação de Jesus. Nós temos o chamado de Pedro, André, Tiago e João, enquanto se afadigavam entre barcos e redes, que eram pescadores, e Jesus foi lá convidar eles para serem pescadores de homens, né? Isso está em Mateus, no capítulo 4, a gente vê também em Marcos, no capítulo 1, e em Lucas, no capítulo 5. Ali a vocação de Mateus, quando trabalhava na coletoria de impostos e depois a festa em sua casa com outros publicanos. Mateus era um publicano, ou seja, o publicano era a pessoa que arrecadava impostos para o templo e também para os romanos. Isso a gente vai encontrar em Mateus no capítulo 9, em Marcos, escrito em Marcos no capítulo 2 e Lucas capítulo 5. Nós temos também quando Jesus expulsa um espírito impuro que possui um homem. Esse milagre aconteceu na sinagoga, que tinha
na comunidade de Cafarnaum. A gente vai encontrar esse relato em Marcos, no capítulo 1, e Lucas, no capítulo 4. Há outros eventos que aconteceram, a cura do servo do centurião, que eu já tinha relatado, né, da guarnição romana. O centurião pediu para Jesus para que ele curasse o servo, e quando Jesus disse que iria na casa dele para fazer isso, ele falou que não precisa, porque basta que o Senhor mande os seus emissários espirituais, né, que seriam, para fazer essa cura, e essa cura seria feita. Então Jesus se espantou e disse uma frase interessante, que ele falou que em toda a Judéia ele não tinha visto uma pessoa com tanta fé. E a pessoa de maior fé que ele encontrou na Judéia era um romano, ou seja, não era um judeu, que foi a cura do centurião. Isso está em Mateus, no capítulo 8. Também a sogra de Pedro foi curada por Jesus, né? Porque Jesus, quando morava em Cafarnaum, ele ficava na casa do Pedro. Tem a cura do paralítico, que os amigos descem através do teto. Isso a gente encontra em Mateus, no capítulo 9, Marcos, capítulo 2, e Lucas, no capítulo 5. A cura da mulher hemorroíça, ou então a mulher com fluxo de sangue, que a gente encontra em Mateus, no capítulo 9, Marcos, capítulo 5, e Lucas, capítulo 8. O homem que tinha a mão paralisada, outro milagre de Jesus, encontra-se em Mateus, descrito no capítulo 12, Marcos, no capítulo 13, e Lucas, no capítulo 6. A ressurreição da filha de Jairo, que está descrita no capítulo 9, em Marcos, capítulo 5, em Lucas, capítulo 8. Outros eventos que aconteceram no início da pregação de Jesus e sua missão em Cafarnaum foram a ressurreição da filha de Jairo, Mateus, capítulo 9, e o pagamento do tributo do templo com a moeda encontrada na boca de um peixe. Isso está relatado em Mateus, no capítulo 17. Quando Jesus é abordado por um publicano que cobrava os impostos do templo, ele perguntou se Jesus não ia pagar as 2 dracmas que eram devidas no imposto para o templo. Então Jesus disse para o Pedro lançar o anzol no lago e pescasse o peixe, e o peixe que ele tivesse pescado, que ele abrisse a boca e lá estaria o pagamento. Então Pedro fez isso, pescou um peixe, abriu a boca do peixe e lá estava uma moeda grega mais valiosa até, que então foi pago para o publicano que estava cobrando imposto de Jesus e de Pedro. Então esses são os eventos mais conhecidos que aconteceram quando Jesus estava em Cafarnaum, que era, vamos dizer assim, a sua casa na Judéia, praticamente. Então, Cafarnaum e Jerusalém, em todos os relatos que nós temos no Novo Testamento, são os locais principais onde Jesus esteve fazendo milagres e fazendo a sua pregação. Nós temos também o famoso discurso do pão da vida, onde Jesus disse, é uma discussão que os apóstolos fazem. A gente vai encontrar isso no evangelista João, foi o único que escreveu isso, no capítulo 6, no versículo 24 a 59, quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso, os apóstolos teve uma grande discussão, interessante ler esse capítulo 6 de João, que estão discutindo a questão do alimento espiritual e o alimento material, e Jesus conversa com eles sobre esse assunto. Desde o tempo do maná, quando os judeus saíram do Egito e foram alimentados durante 40 anos no deserto pelo maná que caía dos céus, Jesus faz uma comparação desse maná com as palavras que ele prega, dizendo que essas palavras da pregação dele são as verdadeiras palavras que tiram a fome e tiram a sede das pessoas. Então é muito interessante ler esse capítulo 6 de João, nessa discussão de Jesus, quando ele diz que ele era o pão da vida e quem viesse a ele não teria fome e também não teria sede. Obviamente, a partir do início dos ensinos do Cristo,
ele já teve uma grande oposição, obviamente, porque Jesus, ele veio trazer um ensino principal de Jesus, como descreve Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Os dois grandes ensinamentos, os grandes ensinamentos de Jesus eram voltados contra o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e egoísmo é o que os escribas e fariseus mais tinham. Obviamente, então, que haveria conflito entre os ensinos de Jesus e os ensinos tradicionais que eram feitos pelos escribas e fariseus. Então, começou a partir daquela localidade, Cafarnaum, quando Jesus começou a pregar e fazer os seus milagres, começou então a haver esse grande conflito entre o ensinamento dele, que era um ensinamento voltado para a humildade, a caridade e o amor, contra o ensinamento de egoísmo e orgulho dos escribas e fariseus. Tanto que ele várias vezes chamou, em vários discursos dele no Novo Testamento, chamava eles de escribas e fariseus hipócritas. Então ali já começou esse grande conflito entre os escribas e os fariseus e Jesus. Então vários fatos ali começaram a acontecer a partir de Cafarnaum, e as perseguições começaram, empreendidas pelos fariseus e pelos escribas contra Jesus. Porque vários assuntos que Jesus colocava nos seus ensinamentos iam de encontro ao que falavam os fariseus e pregavam os fariseus e os escribas, que eram sempre baseados nas tradições. A gente tem que lembrar que os escribas eram as pessoas que eram doutores da lei, e eram as pessoas que tinham a interpretação da Torá. A Torá era a série de ensinos transmitidas principalmente por Moisés, né, que a gente vai encontrar nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, e eles interpretavam essas várias leis que existem lá, eles faziam as interpretações dele e colocavam para o povo. Então eles tinham uma grande ascendência e um grande domínio na classe da elite judaica da época. Então eles tinham o controle do templo, dos sacerdotes, os escribas, além de ser os que escreviam os textos, né, porque eram pessoas letradas. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas não eram letradas, acreditavam que em torno de 5% da população daquela época sabia escrever ou ler, né? Então todo o ensinamento era oral, então a pessoa que tinha essa condição de aprender a ler e escrever já estava acima das outras. Então nesse sentido eles tinham um grande domínio, os escribas e os fariseus. E alguns eventos que ocorreram entre principais conflitos e a oposição que existiu entre o ensinamento do Cristo, que foi trazer um ensinamento novo, e os ensinos dos fariseus e os escribas e fariseus que iam pela letra da lei, era o primeiro e o principal era a questão da perdão dos pecados. A gente tem que lembrar como era aquela época, desde o tempo que os judeus saíram do Egito, peregrinaram 40 anos pelo deserto, receberam as leis no Sinai. Após receber as leis do Sinai, eles receberam outras várias leis, determinações e normas que a gente encontra no Deuteronômio e Levítico, para ordenar aquele povo rebelde, né, peregrinando por um deserto. Existia a questão do perdão dos pecados. O perdão dos pecados era feito pelos sacerdotes do templo. Eles tinham essa autoridade, porque estava escrito lá no Levítico. Então, para um judeu ser perdoado dos seus pecados, ele tinha que fazer um sacrifício no templo. E quem fazia esse sacrifício eram os sacerdotes. Era o sacrifício do perdão dos pecados. Então, a pessoa tinha que ir lá no templo, levar um animal, seja uma pomba, um bezerro, um cordeiro, depende do tamanho do pecado. E lá o sacerdote fazia então esse sacrifício, e a pessoa tinha os seus pecados perdoados. E existia também a cada ano, né, no ritual judaico, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote ele sacrificava um cordeiro que representava todos os pecados de Israel, ou seja, era o dia do perdão, que é chamado de Yom Kippur.
Então, nesse dia, o sumo sacerdote fazia esse ritual representando todos os pecados de Israel. Então, a pessoa, a partir daquele dia, estava com seus pecados perdoados. O que aconteceu, então? Quando Jesus veio, ele chegava e dizia para as pessoas assim: os seus pecados estão perdoados. Como assim seus pecados estão perdoados? Para um escriba e um fariseu, isso era um absurdo. Só quem podia perdoar pecado era o sacerdote no templo. Então, o primeiro conflito de Jesus foi esse, com os escribas e fariseus. Ele chegava e dizia à pessoa: os seus pecados estão perdoados. E ele dizia que ele era o Filho de Deus. Isso era uma afronta para a elite sacerdotal judaica daquela época. Uma pessoa dizendo-se filha de Deus, ou seja, o próprio representante de Deus, que todo mundo sabia como tinha nascido, que era filho de José e Maria, que tinha irmãos, etc., e todo mundo conhecia. Então, esse foi o primeiro e grande conflito que Jesus teve com os escribas e fariseus, que estava relacionado a essa tradição do perdão dos pecados. Outro conflito que teve também, quando Jesus ele simplesmente estava junto às pessoas que eram marginalizadas da sociedade. Ou seja, Jesus se dava bem com os pecadores, participava dos jantares com eles, das festas com eles, porque Jesus sempre teve essa questão de não perder a oportunidade de estar junto das pessoas, principalmente das pessoas excluídas. Então ele estava sempre junto com os que os escribas e fariseus consideravam pecadores, que eram as pessoas que eram as classes mais baixas da sociedade, eram os publicanos, né? Os publicanos, ninguém gostava de publicano naquela época de Jesus, porque era a pessoa que cobrava imposto, não só cobrava imposto para o templo, mas também cobrava imposto para os romanos, então ele era duplamente odiado. E Jesus se dava bem com eles, tanto que chamou um deles, Mateus, para ser um dos seus seguidores. Então, outro conflito era essa interação que Jesus tinha com as pessoas pecadoras. E quando questionava isso, Jesus disse que o médico vem para os doentes, que ele veio para os pecadores e não para os justos. Por isso que ele estava junto dessas pessoas, porque ele não perdia nunca a oportunidade de mostrar para elas o caminho do reino de Deus. E a intenção de Jesus era sempre trazer as pessoas que estavam excluídas da sociedade. Não adiantava fazer uma pregação para os orgulhosos do templo ou a pessoa que já achava que tinha as respostas para tudo. Jesus sempre mostrou, desde o seu nascimento, que ele estava voltado sempre para os humildes e as pessoas de boa vontade que estavam dispostas a aceitar o seu ensino. Outro conflito que havia entre Jesus era a questão do jejum. O jejum era pregado já no Antigo Testamento e que o hebreu, fazia isso como uma forma de ser uma pessoa piedosa, e também eles acreditavam que fazendo isso, eles adiantariam em muito a vinda do Messias, fazendo esse sacrifício do jejum. Mas Jesus não praticava o jejum, e nem os seus apóstolos, nem os seus seguidores, os apóstolos também faziam. Então ele era questionado sempre que ele estava quebrando essa tradição do jejum. Jesus fez vários milagres e trabalhou, ou seja, trabalhou durante o sábado, que para o judeu ortodoxo, o hebreu, né, seguia à risca esse mandamento de não fazer absolutamente nada durante o sábado. Mas Jesus contestava isso porque ele dizia que o sábado era feito para o homem e não o homem para o sábado, reinterpretando essa questão do sábado que está escrito lá nos 10 mandamentos, que deveria guardar um dia da semana para o descanso, né? Que os judeus colocaram o sábado, que para eles é o último dia da semana. Então, Jesus sempre estava questionando essas interpretações, essas tradições que eles tinham arraigadas neles,
e que não levavam a lugar nenhum. Então, uma das coisas que ele fazia, ele fez uma cura no sábado, que isso gerou uma grande discussão entre os escribas, uma grande rejeição a ele, né, a Jesus, por ter feito um milagre de cura no sábado, que não podia se fazer nada no sábado. Ou seja, das 6 da tarde da sexta às 6 da tarde do sábado, né, que eles comemoram, eles praticam a questão do jejum no sábado. Até hoje, né, os judeus fazem esse ritual do jejum, que isso está lá escrito no Velho Testamento, que deveria ser feito, e os escribas e fariseus, eles seguiam à risca e cobravam de todos que fizessem isso. E Jesus não fazia. E também um caso interessante na sinagoga, que ele fez a cura de um possesso, ou seja, um homem que tinha um mau espírito com ele, e Jesus foi lá e expulsou esse mau espírito. Então, os escribas disseram que ele fazia isso porque, na verdade, ele era o líder dos demônios, ou seja, de Beelzebul. Então, ele tinha autoridade sobre os demônios e podia expulsar. Então, Jesus faz toda uma justificativa dizendo que como poderia expulsar o próprio diabo expulsando o próprio diabo, isso não fazia sentido. Então eles diziam, por quê? Porque os milagres que Jesus fazia de expulsar demônios, ou seja, mau espírito, né, como a gente hoje na doutrina a gente entende isso, e outros milagres que ele fazia, tantos milagres físicos de cura, eram incontestáveis. Então as pessoas precisavam ter uma explicação para isso. E uma das explicações que os escribas davam era essa, como ele expulsava o demônio, porque na verdade ele é o chefe dos demônios, então ele tinha autoridade para fazer isso. Então Jesus acabava depois nesse capítulo 3 de Marcos, quando ele descreve esse homem que os demônios são expulsos dele, faz essa descrição justificando como pode o próprio diabo expulsar o diabo, que isso não faz sentido nenhum nessa explicação. Então, esses são os pontos que estavam relacionados a esse conflito que Jesus começou a ter na sua pregação com a tradição e com o que se faziam os judeus daquela época, que ao longo do tempo, desde que saíram do Egito e depois que receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, a coisa foi ficando enrijecida, né, por uma casta dominante, que era dos sacerdotes e todas as pessoas ligadas ao templo, que a gente tem que lembrar que naquela época a sociedade, o poder era regido praticamente pelo templo, né? O templo era poder executivo, legislativo e judiciário, então os sacerdotes tinham um grande domínio, eles tinham um grande domínio até sobre os reis que Israel teve, nesse período todo de 1000 anos até vir Jesus. Então, isso foi, com o tempo, essas regras foram ficando tão rígidas que acabavam desvirtuando todo o ensino original dos 10 mandamentos, que no fundo a mensagem principal era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E foi colocando tanta regra para a pessoa comum viver que acabou sendo uma opressão. E Jesus veio lutar veio lutar contra isso e trazer um novo ensino que retornasse à coisa original. E ele veio trazer essa questão do amor, que era muito mais importante amar o próximo do que obedecer rigidamente a preceitos que não tinham mais sentido de serem seguidos, porque não levavam a pessoa a se melhorar. Então Jesus teve esses conflitos nesse sentido muito com os escribas e fariseus, que eram as pessoas tradicionais, aquela que está atenta à letra, como depois Paulo escreveu numa de suas cartas, pessoas que estão atentos à letra que mata. Então, Paulo escreveu, a letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso é importante sempre a gente ter o espírito da compreensão quando lê qualquer ensinamento religioso. Extrair
da letra, o espírito, o que quis dizer o autor com aquilo, contextualizar um texto, refletir a respeito, que época foi escrita, que sentido queria dar aquelas palavras, para a gente extrair a essência, ou seja, a parte espiritual do ensino, e não aquilo que está escrito exatamente na letra, que isso que leva a muitas vezes a pessoa a se perder nos caminhos, quando procura sempre uma interpretação literal, rígida de algum ensinamento. Então Jesus veio e entrou em conflito, obviamente que ele entrou em conflito porque ele veio trazer a luz, e como dizia já o profeta Isaías na sua profecia, que ele ia descer no lugar de trevas. Foi onde ele desceu, ele veio aqui trazer a luz. Obviamente que ia ter um conflito entre a luz e as trevas. Isso que aconteceu com Jesus naquela época. Obviamente que a missão dele era essa, trazer a luz dos ensinamentos e principalmente o ensinamento do amor. Nesse capítulo também a gente vai ter a questão do relacionamento de Jesus com a sua família. Isso é muito polêmico. Quem era a família de Jesus? Porque nós temos a questão pregada pela igreja da questão da virgindade de Maria. Há relato no Novo Testamento de que Jesus tinha irmãos. A gente vai encontrar esses relatos em Mateus e em Marcos. Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Tiago foi depois um dos principais discípulos de Jesus, o líder da igreja cristã em Jerusalém, e depois ele até entrou em certo conflito com Paulo, que Tiago achava que a pregação do evangelho devia ser feita apenas para judeus circuncidados, e Paulo dizendo que não, que isso devia ser levado também para os gentios, ou seja, todas as pessoas que não eram judias, né? Então houve o primeiro conflito. Então Tiago, o irmão de Jesus, provavelmente mais velho que ele, que continuou lá como líder da igreja cristã em Jerusalém. Obviamente, tanto Tiago como Paulo estavam sobre o comando de Pedro, né? Que Pedro foi oficialmente designado por Jesus para ser o que seria o líder do início da igreja cristã. E esse Tiago, então, irmão de Jesus. Os outros irmãos não têm muita notícia do que aconteceu a eles. Eram relatados como irmãos. Esse Judas não é aquele Judas que traiu, né? Judas Iscariotes. E sobre esses irmãos, aí tem a questão. Como se pregava e se prega até hoje a virgindade de Maria, há três correntes de interpretação ou exegética que é feita nos textos do Novo Testamento sobre a família de Jesus. Uma delas é que esses irmãos de Jesus eram filhos de José de um outro casamento, porque sabe-se que José casou-se com Maria bem mais velho que ela. Provavelmente José tinha uns 40 anos e Maria estava na adolescência. Então eles interpretam que esses irmãos eram filhos de José e não de Maria. Existe outra interpretação, que é a mais aceita hoje pelos exegetas que estudam a Bíblia e todos os textos do Novo Testamento, é que esses irmãos nasceram depois de Jesus, mas de Maria. E existe uma outra interpretação que é adotada pela Igreja Apostólica Romana, que é a questão da virgindade perpétua de Maria, ou seja, esses irmãos não eram, na verdade, irmãos de Jesus, mas eram primos deles. Porque naquela época a língua hebraica e o aramaico, essas palavras irmão e primo eram muito difíceis de distinguir. Então elas interpretam isso que, na verdade, quando falavam de irmãos de Jesus, estavam falando de primos de Jesus. Então essa é a interpretação da Igreja Católica para justificar a virgindade perpétua de Maria, ou seja, ela só teve Jesus concebido pelo Espírito Santo e mais ninguém. Então são essas 3 interpretações que hoje dão para a questão de Jesus e o seu relacionamento com seus parentes, que
está descrito nesses capítulos de Mateus e Marcos. E tem uma passagem interessante sobre esse relacionamento deles, que chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo, ou seja, chamá-lo Jesus. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha irmã e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha irmã e eis meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso está relatado em Marcos, no capítulo 3. Lendo isso, a gente pode pensar: nossa, Jesus não dava importância para irmão e irmã, e principalmente a mãe, né? Mas, na verdade, todo o ensinamento do Cristo, toda a situação que ele passava, ele procurava tirar um ensinamento e passar um ensinamento para as pessoas. E às vezes ele chocava as pessoas com uma ideia radical para as pessoas pensarem sobre o assunto. Provavelmente Jesus não quis dizer que ele não se importava com os irmãos e suas irmãs de sangue e sua mãe. Mas ele estava revelando para nós uma nova irmandade agora. Uma irmandade que a gente pode entender muito bem pela doutrina da reencarnação, que a gente tem muitas pessoas que se ligam a nós espiritualmente. Então, Jesus estava passando uma noção que a comunidade nossa é além dos nossos familiares. Não é só a questão do sangue. Todas as vezes que a gente está junto pela fraternidade, pelo amor e pela caridade, a gente está fazendo novos irmãos em várias existências. Então, com a reencarnação, isso traz um novo aspecto, um novo ensino para nós, essa relação que Jesus está mostrando. Que ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é irmão. Então, nós temos irmãos em todos os lugares, não só na nossa família. Então, nesse sentido, Jesus está passando esse ensinamento para nós. Não é que ele desprezasse os seus irmãos, que provavelmente à época não entendiam o que ele estava fazendo, a não ser Tiago, talvez, que depois virou um dos principais discípulos. Então, ele tinha essa noção de trazer sempre esse novo ensinamento, às vezes com uma coisa radical, um ensino radical. Ele aproveitava cada situação que acontecia com ele para mostrar um ensinamento para nós, que às vezes as pessoas na hora elas não entendiam, mas isso ficou registrado nos livros. E hoje traz para nós essa reflexão. E graças à nossa doutrina espírita hoje, da nossa crença da reencarnação, que a gente tem múltiplas vidas, a nossa família espiritual vai sempre aumentando à medida que a gente vai convivendo com fraternidade, com caridade. Então, nesse sentido que Jesus está colocando essa questão, ele está fazendo a gente pensar além, né? Além da nossa família consanguínea, dos nossos irmãos de sangue, que às vezes parecem mais nossos inimigos, né, do que nossos irmãos, porque nós temos resgates a fazer, e às vezes a nossa verdadeira família está longe de nós espiritualmente. Então, nesse sentido que Jesus quis dizer essas questões, colocar isso para as pessoas naquela época, fazendo-as refletirem, né, que a família ela pode ser muito ampliada, e mesmo uma pessoa possa viver sozinha, ela tem uma família espiritual muito grande zelando por ela. Nesse sentido, então, que Jesus coloca essas palavras, que a gente tem que trazer a reflexão. Então, esses eram os 3 assuntos do capítulo. Como eu falei, um capítulo bem curto. E as reflexões que eu gostaria de propor a vocês: quem são meus irmãos, minhas irmãs? O que Jesus quis dizer com eu sou o pão da vida? Que a gente viu lá em João, né, que está descrito, que eu relatei para vocês, que vocês retornassem lá no capítulo 6 de João e lessem todo esse capítulo que Jesus está fazendo essa descrição, dizendo que ele era o pão da vida. Quem comer desse pão não terá mais fome, e quem beber da minha água não terá mais sede. O que Jesus quis dizer com isso? É uma reflexão interessante, que essa reflexão também está no arquivo que vocês vão receber para responder na nossa aula dessa noite. Bom, a bibliografia foi o Redentor, no capítulo 30 do livro, que vocês
já devem ter lido. E a Bíblia Sagrada, né, são os Evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, foram retirados esses textos que comporam a aula de hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, leiam o capítulo, procurem as referências na Bíblia, leiam elas, que é muito enriquecedor essa questão do desenvolvimento da pregação, que vocês vão ter depois nas outras aulas mais detalhes, né, que vai acontecer, como Jesus escolheu seus discípulos, as parábolas que ele pregou e etc, que vocês vão ver adiante no livro do Redentor. Então, espero que tenha sido proveitosa e quero então agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero logo a gente poder voltar ao vivo e a cores para a gente poder interagir, né, com perguntas sobre os assuntos que a gente coloca nas aulas. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite, uma boa semana para vocês.